Pastor Jorge Teles. Também pergunta bem fácil, tá, pastor? Só que não. Pastor, e quando a vontade de Deus não é a minha? Essa pergunta é fácil de responder, mas difícil de viver. Essa não é uma pergunta difícil de ser respondida, ela é difícil de ser vivida. Porque isso acontece, e é raro, mas acontece sempre. Então, a gente tem muito isso, porque nós temos as nossas concepções de mundo, concepções de vida, nós criamos expectativas, nós traçamos planos e em tudo não perguntamos a Deus. Então a gente só vai lembrar de Deus no final, quando precisa da bênção. Deus serve como a bênção apostólica. Você faz tudo e ao final você tem um selo de garantia que vai dar certo, como você disse, em nome de Jesus. E a coisa não funciona assim. Como o pastor Eliezer muito bem disse, existe algo planejado por Deus. E como o pastor Maurício colocou, o nosso propósito está dentro de um propósito maior. Então nós estamos juntos com o propósito, que esse propósito é de Deus, e dentro dessa engrenagem tem uma função para cada um de nós. E aí nem sempre o que eu projeto como meu lugar no mundo, meu lugar na igreja, é exatamente aquilo que Deus projetou. E aí eu vou entrar numa encruzilhada. Ou eu faço a minha vontade, assim na terra como nos céus, ou realmente eu me rendo à vontade dele. E esse é o maior desafio. O que fazer quando a vontade de Deus não é a minha vontade? Eu acreditar que ele entende melhor do que eu, que ele conhece mais do que eu, que ele sabe o futuro e que eu estou aqui para servi-lo e não para ele me servir. E aí eu consigo olhar para as duas e escolher a que realmente é melhor. O problema é que a gente escolhe qual é melhor a partir de quem está propondo e não dos resultados eternos. Então, se quem está propondo é Deus ou somos nós, a gente termina optando por aquele que é mais familiar a nós, que somos nós mesmos. Então a gente cria uma série de justificativas, de argumentações, e a gente vai pensando e sempre criando várias desculpas para dizer que a nossa vontade é melhor do que a de Deus. Mas, na realidade, nós estamos embarcando numa viagem que começou antes da gente e que vai continuar depois da gente. Então não somos nós que vamos ditar o caminho. Não é a viagem que tem que se adaptar a nós, somos nós que temos que adaptar a viagem. E essa viagem tem um condutor. Então todo mundo ama o Salmo 23, que é o Salmo do pastor. Mas o Salmo do pastor fala sobre liderança. E fala sobre quem conduz a viagem. E diz que quando ele conduz, ele vai conduzir bem. Vai ter pastos verdejantes, mas vai ter vale da sombra da morte. E em todos os dois lugares, nos altos e nos baixos, nos claros e nos escuros, aquele mesmo condutor, se ele continuar conduzindo, vai dar certo. Então, quando a minha vontade não é a vontade de Deus, eu tenho que dar uma parada e entender onde eu me desviei do percurso, onde eu perdi a rota. E aí me realinhar e voltar para a vontade de Deus. É como acontece quando a gente está viajando com GPS e o GPS sai do ar. Às vezes a gente não percebe, mas não tem mais internet. A gente às vezes tem que reiniciar o celular para que o GPS mostre onde a gente realmente está e retrace a rota. Então, às vezes, na nossa vida também é assim. A gente tem que dar uma paradinha, entrar em oração para reiniciar o nosso sistema e perguntar para Deus, Deus, onde é que eu estou que a minha vontade não está em sintonia com a sua? Onde foi que eu saí da rota? E aí Deus vai traçar uma nova via. E às vezes dá mais trabalho a gente ajustar a nossa vontade, a vontade de Deus, depois que a gente optou pela nossa vontade, do que dá trabalho a gente abrir mão da nossa vontade para fazer a dele. Mas como nós somos imediatistas, e a gente às vezes quer decidir rápido, a gente quer fazer a nossa vontade, né? Quer meter a mão na arca, porque a arca não pode cair. E na realidade, a gente tem que aprender a ter paciência, né? Um dos frutos do Espírito, pastor Simínio. Longanimidade. Até o termo é longo, né? Longanimidade. E às vezes a gente tem que ter paciência para deixar Deus fazer a vontade dele toda. E a gente olha uma parte da vontade de Deus e acha que a gente já entende a vontade de Deus, olha uma parte do que ele comunicou a gente, acha que a gente já sabe o final, e a gente fica igual a Pedro falando para Jesus, você nunca vai morrer na cruz no que depender de mim. Estamos juntos, parceiro, até o final, não vou te abandonar e não vou te deixar morrer. 3 mentiras, né? Primeiro que ele não ficou com Jesus até o final, porque ele largou o barco antes do final. Segundo, porque era a vontade de Deus que Jesus morresse na cruz. Aí a gente tem que olhar para a vida
sob o olhar de Deus. Daí a importância da comunhão e do conhecimento da palavra de Deus. Porque a gente quer saber a vontade de Deus de uma coisa que já está escrita, já foi dada. Já existiam milhares de profecias. E isso é que ele fala com os discípulos no caminho de Emaús. Gente, estava tudo escrito que eu ia morrer na cruz. Vocês estão chateados porque foi feita a minha vontade? Vocês estão tristes porque a minha vontade foi bem sucedida, aconteceu? E às vezes na nossa vida a gente fica triste porque a vontade de Deus aconteceu. Porque a gente está olhando só naqueles dias. E ele disse, você não entendeu? Você não ouviu o que está acontecendo nesses últimos dias? E Jesus falou para ele, não, eu estou olhando desde o início da história. Vocês estão olhando o capítulo 11 e 12. Eu estou olhando desde o capítulo 1. E desde o capítulo 1 estava anunciado que ia acontecer isso. E aconteceu conforme o Senhor da história planejou. Então está tudo sob controle, fique tranquilo. E a gente pode ficar tranquilo, abrindo mão da nossa vontade. Primeiro, porque vale a pena. E segundo, porque é bem mais fácil abrir mão do início do que depois ter que corrigir rotas. Perfeito, pastor. Você tocou num ponto que eu acho importante a gente destacar, que você falou que muitas vezes a gente pede em nome de Jesus e acha que isso é a palavra, como uma palavra mágica, né? Como um amuleto. Às vezes a gente vive em meio a quase que um sincretismo, né? A gente trata, muitas vezes, o nome de Jesus como um amuleto, como o gênio da lâmpada, que a gente esfrega e toda a nossa vontade vai ser feita. Quando a gente esquece que, na verdade, é o que a gente está falando aqui, nunca foi sobre nós, não é sobre nós, não é sobre o que eu quero, não é sobre eu estar confortável. Porque, muitas vezes, a gente realmente precisa pedir ao Senhor, não para que Ele faça a minha vontade, mas para que a minha vontade se alinhe com a dele, ou que simplesmente ainda, porque muitas vezes ela é desconfortável, e nós temos isso é humano, né? Isso é inerente ao ser humano, esse senso de defesa. Ninguém quer sofrer, né? A não ser os masoquistas, mas aí já é outra história de uma, não sei se dá doença, nosso pastor que é psicólogo, não sei se é distúrbio, enfim, mas aí é uma outra história. Mas normalmente ninguém quer sofrer, busca o sofrimento, né? Então, quando essa vontade nos causa sofrimento, porque muitas vezes causa, é desconfortável, a questão é, a gente vai dizer para o Senhor, essa é a minha vontade, Pai, eu não queria fazer isso, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Eu me submeto. Pai, minha vontade é essa aqui. Eu não queria sofrer, eu não queria estar passando por isso. Mas, Pai, eu entendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano e que o Senhor me ama acima de todo, acima de qualquer pessoa acima do que qualquer pessoa pode me amar, acima até do que eu me amo. O Senhor quer o meu bem mais do que eu quero o meu bem. E se essa é a tua vontade, então eu me submeto a ela. Eu acho que é isso que falta, porque a gente muitas vezes quer determinar, impor. Eu determino que isso vai acontecer como se fosse um amuleto, né, pastor? E ainda determina em nome de Jesus, como se fosse uma garantia, uma chancela de que isso vai acontecer, porque Ele está aqui, na verdade, para me dar conforto, né? E a oração do Getsêmani, se você pegar o texto de Lucas e de Marcos, Jesus fala para Deus assim, eu sei que você pode todas as coisas. Você pode fazer a minha vontade. Você tem poder para fazer a minha vontade. Mas se essa não é a tua vontade, eu prefiro ficar com a tua. Perfeito. E é isso que está faltando hoje na igreja. Nós não podemos diminuir a Cristo, achando que tudo é um destino fatalístico. Maktub, está escrito e nada muda, e esse escrito não tem uma persona por trás. Mas nós também não podemos usar o nome de Jesus como se não fosse de Jesus. Quer dizer, tem um dono, e esse dono tem uma vontade. Então não adianta eu falar em nome do dono se o dono não chancela aquilo ali. Perfeito. E aí é muito importante a gente entender. Deus tem poder para fazer, Deus pode fazer o que Ele quer e Ele vai fazer o que Ele quer. E a melhor posição minha é me render e me submeter à vontade dEle. Mesmo que isso seja dor, sofrimento, seja adversidade, circunstâncias contrárias, seja o que for. Seja o que for. Porque é muito fácil a gente, como a Fabiana colocou, essa zona de conforto, né? Eu vejo muito dentro de uma perspectiva pessoal, no sentido de como eu percebo a vontade de Deus na minha vida, né? Eu determino a partir daquilo que eu percebo enquanto vontade de Deus na minha vida. Então, todos nós somos seres sensitivos,
Todos nós somos seres pensantes e a gente percebe coisas. Então, diante daquilo que eu percebo e diante daquilo que eu desejo. Então, entre o desejo e a realidade. Então, o meu desejo é que essa realidade não seja tão crua, não seja tão ruim para mim. Então, o meu desejo é uma voz maior dentro de mim, que é a voz do meu desejo. E eu confundo a voz do meu desejo com uma voz de Deus. Perfeito. É a voz de Deus dentro de mim, me dizendo muitas coisas, que na realidade não é Deus falando nada com você, é você mesmo falando com você. É você que deseja, é você que quer, é você que busca. Deus fala conosco. Eu, às vezes, fico, Senhor, gostaria tanto que o Senhor falasse comigo, como o Senhor fala com certas pessoas. Será que é isso realmente? Ou será que é a gente conversando com a gente? É a gente dialogando com as nossas necessidades, com as nossas demandas, com as coisas que a gente quer. E são coisas boas, não são coisas ruins. É evidente. É evidente que esses corações são bons. Mas entender aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que é minha vontade, tem um hiato enorme. Tem uma lacuna muito grande. Por isso que enfrentar a vontade de Deus, às vezes é enfrentar uma dor. Às vezes é enfrentar uma rejeição. Às vezes é enfrentar o deserto. E o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, Evangelho de Lucas, capítulo 4. E o Espírito Santo o impeliu para o deserto para ser tentado. Foi Deus que levou Jesus para o deserto para ser tentado. Então, não foi o diabo, foi Deus. Porque Jesus estava dentro de um momento de preparação para a missão que ele faria. Era parte de um processo. Ele precisava passar por aquilo. Nós precisamos passar por muitas coisas na nossa humanidade. Isso vem um crescimento. Uma criança, antes de andar, ela vai cair, ela vai levar tombo, até ela ter o equilíbrio e a força necessária para caminhar com as suas próprias pernas, ter segurança. A vida cristã, ela é assim. A gente passa por muitas situações, muitas adversidades na vida. Todas elas deveriam nos indicar uma vontade maior, que não é a nossa. Não, você falando aí, eu me lembrei daquele evento em Atos, que Paulo, ele tinha certeza que ele queria continuar seguindo a direção rumo à Europa. Só que em determinado momento, o Espírito Santo de Deus falou, não, você não vai para lá, você tem que ir para Macedônia. Olha só que ele não sabia o que ele iria encontrar na Macedônia, ele ia apanhar igual um cachorro, ou pior do que um cachorro, sofrer dores, algemas, escuridão numa cela, para que uma pessoa fosse alcançada. Porque ele não sabia qual era o propósito de Deus. Que é muito maior do que é muito maior, é maior do que a sua dor, seu sofrimento. Olha, se vale a pena sofrer por alguma coisa, sofra pela vontade de Deus. Passe por aquilo que Deus quer realizar. Se é pela moenda, vai lá. Vai lá. E o que é legal é que depois de tudo isso, ao final houve uma grande celebração, porque alguém foi alcançado e todos Sim. da sua casa. E mesmo que ele não soubesse disso, mesmo que Paulo tivesse nunca conhecimento do que resultou da ida dele à Macedônia. Não, vamos facilitar então a mente dos nossos ouvintes. Mesmo que ele soubesse, será que ele iria? Sim, mas ele iria porque ele foi. Não, mas você vai sofrer igual um cachorro, você vai apanhar, vai quase morrer, vai ser humilhado. Sim. Muitos de nós não iríamos. Não iríamos, mas então é isso, porque a gente vai achar que Deus não está nesse negócio. É que aí não é vontade de Deus. Não, mas assim, Deus não está nesse não, negócio. aí não é Como que vontade de Deus, não é vontade de Deus Como que é eu vá vontade de Deus sofrer. passar por essas coisas? Como é vontade de Deus passar por tudo isso, por todas essas crises? Deus não tem isso para mim, não. Deus não tem isso para mim. Que negócio é esse? É isso aí. Ele morreu na cruz, não é para me dar numa zona de conforto, de paz, tranquilidade e tal, e esperar até o dia da minha morte. Não, e o pior de tudo é depois de tantas experiências dele com Deus, na sua missão, em determinado momento ele fala assim, ó, Senhor, o negócio é o seguinte, me ajuda aí que eu estou com um probleminha, sabe?
Tá doendo, né? Aí Deus não tem resposta para você não. Aí vai de novo, é a segunda vez, Senhor, sou um cara que, poxa, já sofri tanto, olha as minhas marcas, estou parecendo com Cristo, ele mesmo vai dizer, pareço com Cristo e tal. Deu nada. E na terceira vez, eu disse, não vou te curar, meu irmão. Não vou. Isso aí é para que você entenda que o propósito é maior do que você. A minha graça Te basta. A minha graça te basta. Eu só queria fazer uma aplicação à igreja, porque a gente está muito no campo pessoal da vida em geral, mas tem muita gente também que acha que a igreja tem que satisfazer aos seus desejos. Se o culto não me agrada, a igreja está com problema. Se a música não é a música que eu gostaria de ouvir, essa igreja não é boa. Se a pregação for fora daquilo que eu acho que é bacana um pregador falar, eu já acho que o pregador é fraquinho. E tem muita gente hoje se deslocando de igreja em igreja, procurando a igreja que mais satisfaça a sua necessidade de desfrutar de um espetáculo. Então tem muita igreja hoje, muita gente achando que ser igreja é participar de um bom espetáculo. Participar de uma boa música, ter um lugar confortável, um bom animador de auditório e uma boa palavra de ânimo, motivacional, que você sai dali da igreja alegre. Tem momentos que a gente tem que sair da igreja triste, arrependidos, contristados, repensando a nossa vida. A palavra tem que nos confrontar. Exatamente. Se a palavra não me confronta, alguma coisa está de errado. Não na palavra, é em mim. A palavra, ela nos confronta, tem que confrontar a gente. Olha, você está falando de um personagem bíblico como Paulo. E que o Senhor não foi lá e nem tirou o espinho na carne de Paulo. Aí, qual personagem bíblico que terminou a vida numa ilha, debaixo de um coqueiro, bebendo água de coco? Todos eles passaram por infortúnios. Pega lá, o pastor Jorge Teles, esses dias, pregando aqui, falou lá dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Pega os heróis da fé, vai lá, me diga, você, vai lá, me diga, qual herói da fé? E vai dizer que todos eles serviram como testemunha. Perfeito, perfeito. Gente, é um propósito maior de Deus. Vamos fazer a vontade do Senhor, seja o que for. Se é que tem que passar por alguma coisa, vamos lá, vamos passar. Agora, pastor Jorge, o senhor foi brilhante. Você sabe por que as pessoas elas ficam insatisfeitas com o culto? Porque elas acham que o culto é para elas. A adoração não me satisfez, porque ela é para mim. A palavra não massageou meu ego, a palavra tem que ser para mim nesse sentido, para massagear meu ego. Sempre eu sou o centro das coisas. Então, aquela igreja em que o culto não me serve, o problema é da igreja. É o famoso, vou à igreja para buscar minha bênção, né? Exatamente. Aí fica difícil, né? É o humanismo de volta. Humanismo de volta. O culto não é para gente, gente. O culto é para o Senhor. Quem tem que ficar feliz ou infeliz com o culto é Deus, não é você. O que cabe a mim na hora do culto é adorar ao Senhor. É isso. E é muito interessante porque quando o povo achou que devia servir a Deus, porque isso conduzia à vitória material, o profeta chamou atenção, porque o rei falou assim, eu vou servir a Deus da minha maneira, porque da maneira de Deus está muito atrasada. O profeta não está chegando, o que tem que fazer? É cultuar? Então pega o bezerro, pega a ovelha, vão matar, e eu sei como é que é, já vi isso várias vezes, vou fazer aqui, e em nome de Jesus vai dar certo. E quando o profeta chegou assim, falou, Deus não recebeu o seu sacrifício. Mas como? Eu fiz isso? Fiz campanha dos 70, fiz campanha do 318, peguei um lencinho não sei o quê, peguei a água do Jordão, como é que não deu certo? E o profeta disse para ele, Deus se importa mais que a gente faça a vontade dele. E não a gente faça o culto que a gente acha que é agradável a ele. Que a gente quer fazer coisas para Deus sem pedir a opinião de Deus. E, na verdade, a gente tem que se submeter à vontade de Deus. E seja feita a sua vontade. Mesmo que a igreja não me agrade, se aqui Deus me plantou, se Deus me colocou, eu tenho que orar, eu tenho que interceder, eu tenho que colaborar, eu tenho que fazer a minha parte para que essa igreja esteja cumprindo a vontade de Deus. Muito bem. E só para aproveitar, né, porque ele foi lá nos profetas, eu me lembrei logo de Isaías. É impressionante. Eu estou cansado dos vossos cânticos.
Eu estou cansado dos vossos sacrifícios, holocaustos, libações. Eu estou cansado do rio de azeite. Ora, mas tudo isso estava ali, latente, tudo isso estava ali. Eram os sacrifícios necessários para apaziguar Deus. E Deus cansado, inclusive das vossas orações. Estou cansado. Eu estou cansado das vossas reuniões, das vossas festas de lua nova. Estou cansado dos vossos encontros. Estou cansado. Na voz do profeta Isaías, capítulo 1 e capítulo 2, o Senhor, ele demonstra o quanto aquilo era horrível. Por quê? Porque o que Deus, na perspectiva do profeta, estava esperando? Que você fizesse as coisas certas. Que você fizesse aquilo que era certo, aquilo que era bom, aquilo que era correto. Você faz tudo de errado e depois você vem para cá oferecer sacrifícios, achando que você vai me agradar com esses louvores, com essas ofertas. Vá lá, acerta primeiro lá fora. Você quer agradar ao Senhor? Você quer fazer a vontade de Deus? Vá lá, perdoa. Perdoa sua vizinha, perdoa o seu filho, perdoa sua esposa, perdoa seu colega de trabalho. Você quer fazer a vontade de Deus? Vá lá, ame. Mas como eu vou amar se ele é terrível? Ame. Você quer fazer a vontade de Deus? Vá lá. Então a vontade de Deus, ela é atravessada. Aí João vai dizer isso nas suas cartas, né? Enquanto eu digo que amo o Senhor e odeio aquele que eu vejo e o Senhor que eu não vejo, eu sou um tremendo mentiroso. Não estou nunca fazendo a vontade dele. Posso ficar dizendo, eu amo o Senhor, mas ali eu tenho um problema sério com pessoas, eu maltrato pessoas, eu sou um péssimo patrão, eu sou um péssimo funcionário. Misericórdia, quero puxar o tapete de todo mundo para alcançar os meus objetivos profissionais. Eu quero fazer isso nos meus relacionamentos, eu quero manipular pessoas e manipulo pessoas, porque eu tenho interesses. Você não está fazendo a vontade do Senhor. Aí voltando ao pastor Simino, o fruto do Espírito está longe disso. Está longe. Então, adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor, resulta, presta atenção, o nosso culto ao Senhor aqui, nesse santuário, resulta da nossa vida lá fora. Não é o contrário. Não é pela emoção de um canto bonito, que vai mexer comigo, eu começo a chorar. Não, o meu culto ao Senhor resulta das minhas atitudes lá fora. Eu não levantei a mão na hora que eu fui fechado. Eu não disse aquilo que não deveria dizer. É difícil, é um desafio para todos nós, mas é a realidade, porque não se trata da nossa vontade. O nosso mestre, ele é muito exigente. Estamos vivendo num período de graça. Então parece que tudo é permitido, porque Jesus graciosamente nos concede o perdão. E isso não demanda nenhum trabalho, nenhum esforço, porque é gratuitamente, é uma ação divina. Eu não tenho cumplicidade, eu não tenho compromisso. Eu não preciso viver a vontade de Deus na minha vida, porque Ele já fez tudo por mim, já conquistou tudo na cruz por mim. Que graça é essa? Bom, Ralph, que graça é essa? Uma graça barata. Não é isso. A graça do Senhor, ela nos dá condições de dizer não ao pecado. A graça do Senhor, ela nos dá condições de dizer não ao vício. De dizer não naquele momento de irritabilidade, naquele momento de desafio para todos nós, de se submeter à vontade maior que é de Deus, de fazer o que Jesus Cristo fez no Getsêmani. A graça do Senhor é aquilo que nos capacita a sentir o espinho na carne. No capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, Paulo pega o currículo dele. Fiz isso, fiz aquilo outro, ninguém fez como eu fiz. E ele diz mesmo, ele é ousado. Paulo vai elencando tudo que ele fez, naufrágios, por onde ele passou, assalto, açoite. Ele elenca, e depois ele diz, olha, mas, Senhor, aí, Paulo, a minha graça te basta. A graça do Senhor na nossa vida é o que nos sustenta para cumprir a vontade dele, mesmo que o espinho na carne doa.
E vai doer, vai machucar. Amém? Amém. Glória a Deus.